Vamos começar então nossa aula de ciência do dia 15 de abril. Murilo chegou também. Bem-vindo, Murilo, à aula. Murilo, aqui está a nossa rotina da aula. O assunto de hoje vai ser o solo e a agricultura. Caderno de ciências. O que eu vou passar para vocês agora não vai ser preciso copiar. É a explicação da matéria que nós vamos ver, o solo e a agricultura. Tem um pouco desse tema, desse texto, na apostila, tá bom? Mas, por enquanto, quero que vocês prestem atenção na explicação e depois nós vamos para a apostila. E se alguém tiver dificuldade em responder, tem na apostila e tem também na explicação que nós demos agora. Vou colocar lá a explicação, tá? O solo e a agricultura, então, é o tema da nossa aula. Lembrando que, tiver alguma dúvida, coloca a mãozinha na tela, depois que a Pro terminar a explicação, que é rapidinho, aí a gente conversa, ok? Edgar, o que foi, Edgar? Vi. É que eu não vi o que a professora falando que caiu o negócio aqui do computador e desligou. Desligou o quê? O negócio aqui do computador, Aham. aí desligou o computador. Ah, mas voltou agora, não Aí voltou? Tá, voltou. o tema é o solo e a agricultura. Página. Não, agora eu vou explicar, tá? A página da apostila que tem atividade é a página 225. Tá. Vamos à explicação, então, Matheus? Depois você copia a rotina, tá? A professora vai explicar agora a matéria. O tema da aula é o solo e a agricultura. Não é para copiar no caderno o que eu vou passar aqui agora, é só para prestar atenção e depois nós vamos responder a atividade que está na apostila. Mas só quero que todos agora prestem atenção na explicação. O solo e a agricultura. A agricultura é a atividade de cultivar plantas. O nosso Brasil, ele é muito rico em solos para agricultura, né? Que planta, o que chega na nossa mesa para nós comermos. E nós vamos ver agora, nesse tema da aula, algumas técnicas que são usadas para cultivar o solo, para o solo ficar bom para receber a semente, a planta, e poder depois chegar na nossa mesa, tá? Então vamos lá. O solo e a agricultura, técnicas de cultivo do solo. A primeira técnica que nós vemos aqui é a técnica de aração. Olha, a Pro colocou aqui 3 fotos de como é feito esse processo. Primeiro, o que é a aração? A aração é revirar o solo para abrir espaços para entrar a água e o oxigênio. Olha aqui, esse primeiro aqui, ó, é feita já de uma forma mais precisa, né? Com trator, com técnicas mais avançadas. Esses tratores aqui, que fazem a aração da terra, eles têm aquele aro. Não sei se vocês chegaram a ver. Esse aro, ele vai entrando na terra e vai, ó, cavando a terra, mexendo, vai deixando a terra bem fofa. Isso que é a aração. Deixar a terra bem fofa, para quando eles plantarem a semente, entrar também a água e entrar o oxigênio. Já aqui nessa segunda imagem, já é uma técnica mais antiga que todo mundo usa. Vocês já viram enxada? Aqui, ó, aqui eles estão arando a terra com uma enxada. Vão lá, começa a revirar a terra para ela ficar preparada para receber a semente e não ter nenhum problema. Por que eles fazem a aração? Se só jogar a semente em cima da terra, a semente não vai entrar, o sol vai queimar a semente e vai perder a plantação.
Então, quando eles começam a agricultura, eles sempre começam pelo processo de aração. E aqui, essa terceira imagem já é uma técnica bem antiga mesmo de aração, que é puxada pelo boi, um arado, que se chama arado. Aqui o boi vai na frente, a pessoa vai conduzindo atrás, esse objeto que ele está aqui só segurando, bem na ponta, é como se ele tivesse assim uma escava. Então vai furando a terra e virando a terra também. Mas quem faz a força maior é o boi, que está ali puxando aquele arado e a pessoa só está controlando. Então, aração é quando revira a terra para receber, né, a água e o oxigênio. Vamos para a segunda técnica. Adubação. Adubação é adicionar nutrientes no solo. É quando o que está fazendo o plantio coloca os adubos no solo. E esses adubos podem ser tanto químicos, como na primeira imagem aqui nós temos outro trator. Tá vendo esse pozinho branco que está saindo daqui? É o adubo. Depois que eles aram a terra, eles colocam um adubo para a terra ficar, como vou dizer para vocês, pronta, melhor, né, preparada, como se fosse uma vitamina para ficar mais forte, para receber a semente. Aqui é uma técnica já química. Esse adubo que estão colocando aqui é um adubo químico que eles compram nas agropecuárias para colocar na terra. Aqui do lado, esse homem, ele está colocando um adubo orgânico. O adubo orgânico é feito de fezes de animais, como de boi, de cavalo. Eles vão juntando tudo e é um excelente adubo. Usa-se até hoje esse tipo de adubo. Daqui a pouco você fala, tá, Edgar? A adubação com produtos orgânicos até hoje é usado. E aqui do lado, a gente vê esse tipo de adubo em hortas caseiras. Aqui tem resto de comida. Vocês podem olhar aqui, ó. Tem casca de ovo, tem casca de comidas, também servem de adubos. Alguns lugares, chácaras pequenas, eles fazem muito isso. Eles pegam todas as comidas que vão sobrando, colocam num recipiente, numa lata, e depois aquilo se transforma em adubo. E eles jogam na terra. Mas o químico é esse daqui, né? O mais avançado, o mais moderno, passado com trator. Irrigação. Irrigação é a técnica de adicionar a água no solo, por gotejamento ou por jato de água. Já é quando vai aguar as plantas, quando vai aguar, né, o plantio. Aqui no primeiro, nós temos a técnica de irrigação, um processo mais avançado, né? Que é por jatos de água. Eu não sei se vocês já conseguiram ver, já passaram. A minha família mora lá em Rio Verde. Então, quando a gente vai para lá visitar a minha família, a gente passa por várias plantações, porque São Gabriel é uma cidade de plantio. E dá para ver isso daqui. Para quem foi para aquele lado lá de Rio Verde, ou não sei, para algum outro lado, dá para ver onde tem plantio, eles irrigando o solo, irrigando a plantação. Então, é como se fossem várias torneiras com jatos de água que vão molhando a plantação. Alguns até giram, né? Vão girando e a água vai molhando. Aqui na segunda imagem dá para ver bem também, ó. É mais simples, mas aqui está molhando todinha a plantação. E o sistema por gotejamento é esse daqui, ó. Vocês conseguem ver aqui a gotinha caindo? Eles passam uma mangueira entre cada... Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui no segundo. Aqui nós temos uma fileira de plantação, aqui outra. Na técnica de gotejamento, eles colocam essas mangueirinhas aqui entre cada fileira dessa. E essas mangueiras são furadas e começa a cair gotinha. E aí vai fazendo o quê? Vai molhando a terra para a plantinha poder crescer. Então, isso é a irrigação. Vamos para outra agora. Drenagem. Drenagem é a técnica para retirar o excesso de água do solo. A planta precisa de água, mas água demais também mata a plantação. Olha essa primeira imagem aqui, ó. Essa plantação aqui acho que é de milho, parece milho. Ela está toda cheia de água. Deve ter chovido muito nesse lugar. Não tinha por onde a água escorrer, né, sair de lá, e a água fica parada ali. E isso mata a planta,
Não pode ficar desse jeito. Então, tem que ter também a técnica de drenagem. O que é drenagem? Ter uma saída da água para ela poder, para a planta poder crescer, sem ser sufocada por muita água, tá? Aqui no meio, essa imagem aqui do meio, já mostra um sistema de drenagem do solo. Olha o que eles fizeram. As fileiras de plantação estão aqui, e no meio delas, eles cavam como se fosse valas, como se fosse, né, uns buracos, e quando chove ou tem água demais, não fica na planta, desce para esses buracos ali de lado. E na terceira imagem aqui, já também é uma técnica um pouco mais moderna, eles colocam esses tubos, também fazem os buracos no meio, e aí a água é retirada por esses tubos aqui, tá? Mas o que a gente mais vê é esse tipo aqui de drenagem. Agora eu trouxe aqui para vocês verem um vasinho de planta. Todo mundo tem em casa um vasinho de planta desse daqui, não tem? Tem? Então, mas conhece, já viram um vasinho de planta, né? Até um vasinho de planta tem um sistema de drenagem. Eu vou virar aqui para vocês verem. Consegue ver os furinhos aqui? Quando você compra uma plantinha ou compra um vaso para você plantar o que você quer, para não ficar encharcado de água, tem esses buraquinhos aqui. Então, você vai colocar sua terra, boa para plantio. Lembra do tipo de solo que nós vimos, né? O melhor solo para plantar. A areia não dá, porque a areia vai morrer a planta. Na argila também não tem como, porque não cultiva. Tem aquele solo próprio para plantio, que tem o adubo, que tem as minhocas. Então, coloca aqui, coloca a tua semente, você vai... Olha só, todo o processo. Começa com o processo, né, de você vai preparar o solo. Preparou o solo, né, cavou, que é o primeiro que nós vimos ali, isso mesmo. Depois colocou a semente, preparou tudo certinho. Quando você vai aguar, no caso, você vai colocar pouca água ou muito, vai ter depois a drenagem, que a água vai escorrer aqui do potinho para sua planta não morrer afogada, viu? Só até planta, se não cuidar, ela fica afogada, tá? Agora vamos voltar. Isso. Alguma pergunta antes de nós irmos para o livro? Senão, vocês já podem abrir lá na página 225. Edgar, tem pergunta, Edgar? Pode falar. A próxima. Aquela adubagem lá, cheia de comida, sabe? Que você falou? Sei. Então, aquela adubagem lá não traz minhoca? Também. A minhoca fica ali também, né? Porque fica tudo ali guardado e ela vai se alimentando daquilo ali. E, olha, quanto mais minhoca tiver, melhor é a terra. Eu fui num sítio lá com o vô, né? Meu vô, e tinha uma caixa cheia com isso. Aí o cara pegava, fazia um monte de buraco, ele levava a caixa, tirava um negocinho que tinha no canto da caixa, levantava e escorria. Põe no barro. É. Botava em todos os buracos. Isso. Isso aí que ele levantava e escorria é para tirar aquela umidade, porque senão apodrece. Então vai saindo aquele mau cheiro, a água do alimento, porque se você pegar um monte de casca e deixar tudo junto dentro de um saco, vai ficar cheio de água, que é a água que fica na casca. Então tem que abrir mesmo para sair, aí vira um excelente adubo, tá? Vamos fazer a atividade, então? Abrindo o livro na página 225. É bem facinho. É sobre o que nós acabamos de estudar. Primeira atividade. Josiane está montando uma horta para cultivo de verduras. E aqui nós temos 3 imagens dela. O que ela está fazendo no primeiro? No segundo, tem um nome lá que ela está fazendo, ó. E no terceiro, muito fácil também. Dá para ver o que ela está fazendo. Fala, Edgar. Acabei de terminar. Já terminou? Já conseguiu saber? Primeiro observa a figura. Todos estão fazendo? Conseguiram entender? Olharam a figura? Vamos então responder. A primeira, o que ela está fazendo? É aquela primeira técnica que nós falamos. Não, primeiro, olha o primeiro. Adubar é o segundo. Vou deixar, a Letícia vai falar. Espera um pouquinho, Letícia.
Aração. Hã? Repete. Aração. Isso. Então, no primeiro, ela está preparando o solo com a aração. Muito bem, Letícia. Primeira imagem, então, ela está arando a terra, preparando, fofando, deixando ela bem fofa para depois colocar a semente. Na segunda imagem, quem vai responder para mim vai ser o Murilo. Deixa eu abrir aqui o Murilo. Murilo, o que ela está fazendo na segunda imagem? Regando. Não, na segunda, a do meio. Adubando. Isso, colocando o adubo, que é como se fosse uma vitamina para a terra poder produzir bastante. Eu coloquei adubando. O segundo é adubando, adubação. Agora o terceiro, quem vai responder para mim vai ser o Matheus. O que está fazendo no terceiro, Matheus? Ela está regando as plantas. Isso, está fazendo a irrigação. Aqui ela está usando uma técnica muito comum, né? Que é o regador. Quem tem horta caseira, hortas pequenas, usa um regador. Porque se vem com uma água muito forte, pode machucar a planta. O regador, ele fica igual um chuveirinho. Vai caindo água, né? Numa quantidade que não vai machucar a planta. Muito bem. Aprenderam direitinho. Agora, vamos para a letra B. Ligue cada técnica de cultivo à sua importância para o desenvolvimento adequado das plantas dessa horta. Então, a primeira imagem é o que a mulher está fazendo também aqui na imagem da letra A, que ela está fazendo uma aração. Mas o que é? Para que serve a aração? Eu vou ligar ao que serve. Então, deixa eu ver aqui. Manuela vai falar para mim. O quê? A letra B, o primeiro aqui, que ela está, a imagenzinha de um rastelo. Tá vendo o rastelo? Ela está fazendo uma aração, não é? Então, qual que é? Você vai ligar onde? A importância. Para que serve a aração? Certo. Peraí, deixa eu ver. Estou esperando, fica tranquila. Olha as 3 opções que tem. Primeiro, ela faz a aração para colocar água no solo? Não, né? A aração serve para facilitar a entrada da água e do oxigênio? É a terceira? Não, vamos ler todas. Adicionar nutrientes ao solo? Olha bem aqui. Olha a imagem 1, aqui do exercício 1. Esse rastelo é o que essa mulher está fazendo, que é a aração. A aração é quando eu preparo a terra para receber a semente. Qual que vai ser, então? Facilita a entrada de água e gás oxigênio no solo. Isso mesmo. Então, com a aração, parabéns, Manu. Com a aração, ela vai deixar a terra bem fofa para facilitar de plantar e de entrar a água e o oxigênio. Até as plantas precisam que a terra tenha oxigênio para elas crescerem bem, tá bom? Por isso que na areia não dá, porque fica muito apertado. Agora, o segundo é referente à imagem B também. Já está escrito ali, né, no pacote que a mulher está carregando no braço. Então, é a adubação. Qual que é a importância da adubação? O que ela faz? Quem vai responder para mim vai ser o Edgar. A imagem 2, Edgar. Adicionar nutrientes ao solo. Isso mesmo. Então, a adubação serve para colocar nutrientes no solo, para ele ficar cheio de vitamina, vamos dizer assim, né? Para receber a semente e a plantação ser boa, ser uma boa colheita. Agora, deixa eu ver, Letícia. Sobrou aquele outro, né, Letícia? Onde ela então, é água adicionada ao solo porque tá regando as plantas. Tá regando, isso mesmo. Parabéns a todos. Só um pouquinho, Letícia. Pode falar. Chove forte, tão forte assim, a planta morre afogada. Aí ela pode morrer assim ou ela morre... Ela morre com a água... A água de tanto que a gente coloca na planta. É por isso que precisa ser igual o vasinho que a professora trouxe aqui. Se você tem planta em casa, você pode reparar. Ou tem furinhos, ou tem esses buraquinhos aqui. Porque senão, se você rega muito, pega a chuva, acaba com a planta. A planta apodrece, a raiz vai apodrecendo. Eu gosto muito de cacto. Eu tenho coleção de cacto em casa. Cacto e também suculentas, eu gosto bastante.
E algumas delas eu planto em xícaras, que eu acho bonitinho ficar na xícara. Só que eu coloco um pinguinho de água, porque se eu colocar muita água ali, já foi, já morreu minha plantinha. Porque na xícara não tem como você furar, né? Só um pouquinho que o Edgar quer falar. Sim? A minha mãe, ela também tem uma coleção de cactos e ela tem um vaso enorme cheio de cebolinha. Então, você pode ter certeza que o vaso dela tem embaixo os buraquinhos para sair, porque senão não tem cebolinha para ela, né? Então, deu para entender direitinho como que funciona o sistema da agricultura? Primeiro, a terra tem que ser preparada, eles fazem a aração. Depois coloca o adubo, né, que é o sistema de adubação. E terceiro, faz o quê? Na apostila tem, só olha na apostila, que vem depois. Rega. Isso, né? Colocar a água. Se você olhar aqui na página 222, se você voltar um pouquinho, você vai ver. Primeiro a aração, depois a aduba. Aí na página 223, você vai regar, que é a irrigação. E por último, cuidar do sistema de drenagem, porque senão todo o seu trabalho morre afogado, se não tiver uma boa drenagem, tá bom? Todo mundo completou suas atividades direitinho. Isso. Terminaram? Quem terminou, põe joinha na tela. Certinho, Letícia. E Matheus terminou. Murilo também terminou. Cadê a Manuela? Deixa eu olhar a Manuela aqui. Isso, a Manuela também terminou. Parabéns, vocês estão rápidos, muito espertos. Muito feliz com vocês, tá bom? Hoje a nossa aula vai até acabar um pouquinho mais cedo, porque nós já terminamos o nosso conteúdo, tá bom? Então, bom descanso para vocês e amanhã a gente tem mais aulas. Beijo!